Vamos lá, de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta quinta-feira. A FIFA divulgou o troféu do Mundial de Clubes do ano que vem, que já está gerando muita discussão nas redes sociais. O troféu é bonito, não é? É mais bonito que o anterior. Esse daqui será o troféu entregue ao primeiro campeão mundial no novo formato. O formato com 32 clubes que vão disputar a competição nos Estados Unidos a partir de junho do ano que vem. Aos poucos, a FIFA vai anunciando algumas novidades. O troféu é a mais nova delas. É um troféu que é banhado a ouro de 24 quilates, contém inscrições gravadas a laser em ambos os lados, exibindo textos e imagens que retratam a história do futebol. As inscrições incluem um mapa-mundi e os nomes de todas as 211 associações membros da FIFA e das 6 confederações, representando a diversidade geográfica e cultural. Esse é uma das explicações ali para a ideia do troféu da FIFA. Confesso que eu achei bonito, porém não me parece assim um troféu para um grande título de futebol, né? Parece troféu de Fórmula 1. É um troféu pequeno. Acho que se ele fosse num formato mais imponente, se ele fosse um pouco maior, talvez, achei a ideia assim parece bem bacana. Olhando, é bonito, porém, em comparação com o troféu anterior, que é esse daqui, para mim esse é ainda mais bonito. Aliás, esse troféu do Mundial de Clubes é para mim um dos mais bonitos de todos. Assim, de todas as competições que eu já vi, inclusive. Mas eles optaram por essa mudança, repito, eu acho bonito, mas acho que ainda ficaria com o anterior e para uma competição tipo, Super Mundial de Clubes, né, formato Copa do Mundo, eu acho que merecia um troféuzão daqueles bem imponentes. E aí, vocês gostaram ou não dessa mudança? Uma pena que ele esteja, que a realidade de levantá-lo esteja tão distante da gente, né? Hoje viralizou nas redes sociais esse vídeo aqui do Marcelo, acho que uma brincadeira que ele tentou fazer, ou uma indireta que ele mandou. Não sei qual foi realmente a intenção, mas viralizou, acho que muita gente já viu, mas vou deixar rolando aqui para quem não assistiu porventura. Peraí, encosta em mim não, irmão. Qual foi? Tem que passar o creme Não, aqui. que passar creme? Toca em mim não. Como é que eu vou fazer? Cuidado com o meu ombro aí, por favor. Caraca, mano, que chatão, mano. Bom, o Marcelo faz o que quiser nas redes sociais dele, ele publica o que quiser nas redes sociais dele, enfim, ninguém tem nada a ver com isso, mas eu fico. Bom, o Marcelo publica o que quiser nas redes sociais dele do jeito que ele quiser, mas me chama a atenção porque é uma situação em que ninguém deve ter orgulho, né? Acho que isso não é bacana para a imagem dele, porque é como se isso tivesse sido apenas um caso isolado, e não é. A gente sabe que torcedores já foram tratados assim pelo Marcelo. Isso não é nenhuma novidade, né? Então é como se todo mundo fosse maluco e tivesse feito uma baita de injustiça quando criticou o ato dele naquela situação com o Mano Menezes. Não é o caso. Mas, beleza, vamos lá. O Fluminense está brigando contra o rebaixamento, sabe? Há uma situação que gerou um tumulto enorme internamente para o clube, gerou um desgaste enorme. O time ainda está numa situação difícil. E o Marcelo disse que a verdade, assim como o sol, iria sair. E a gente está esperando até hoje essa verdade sair. E aí a primeira manifestação do Marcelo, né, a segunda, né, porque ele fez um post, após tudo que aconteceu, é uma brincadeira ironizando, não sei se mandando uma indireta para o Mano, mas é ironizando uma situação que já ocorreu com torcedores também. Não foi só com o Mano Menezes, não. A questão com o Mano, ele fez com quem não poderia fazer. E aí acabou deixando o clube por isso. Então eu não consigo compreender, mas mostra mais uma vez que é o tipo de vaidade, de coisa que parece estar acima de outras mais importantes. Ele, como torcedor do Fluminense, que como um jogador revelado no Fluminense, talvez pudesse ter um pouco mais, por mais que na cabeça dele ele tenha razões, um pouco mais de cuidado para não ironizar uma situação que para mim manchou a imagem dele, querendo ou não. Enfim, como eu disse, gerou uma bagunça interna muito grande. E a gente está esperando até agora a versão do Marcelo. Ele falou que a verdade iria sair, assim como o sol, e até agora a gente não viu essa verdade sair. Essa outra verdade, ou uma versão dele que confrontasse tudo que foi publicado e tudo que foi discutido.
Então, para mim, é mais uma atitude, na minha opinião, imatura e desnecessária também. Olha só, recentemente já falei com vocês, mas estou lembrando aqui porque daqui a pouco vai acabar e vão falar, pô, mas não falou antes. Gol Black na Golcase está em ação. Black Friday chegando, a Golcase já está com várias, mais do que já tem, tantas outras promoções lá no site. Tem alguns produtos especiais que estão nessa super promoção. Você ainda ganha um mimo, ganha uma base de silicone comprando essas garrafas aqui. Olha só, R$ 169,90 você vai pagar? Não, você vai utilizar o cupom JORNADA. Utiliza o cupom JORNADA, você vai ter 5% de desconto em cima já desse desconto que está aí. Vai sair por R$ 161 mais ou menos essa garrafa térmica de alta qualidade, altíssima de qualidade. Aqui, ó, tem copo aqui da Golcase. Isso aqui fica água o dia inteiro aqui e a água não esquenta, tá? Olha só que copo lindo, personalizado, você pode personalizar a sua garrafa, tem muitas opções lá, tem capinha também da Golcase, você compra uma capinha, leva 2 para casa, antes a promoção era tinha que comprar 2 para levar 4, agora você pode comprar só uma e vai levar 2, vai poder presentear, copos térmicos e tantos outros produtos do Fluminense. Então corre lá, tem garrafinha Urban também, que essa aqui é um pouco menor e é mais barata. Utilize o cupom JORNADA, você vai ter carregador portátil. Utilizando o cupom JORNADA, você vai ter ainda mais desconto. Gol Black rolando, vai lá, aproveite e não se esqueça de utilizar o cupom. Vamos lá, vou chamar a atenção aqui para uma fala do presidente do Vasco, Pedrinho, que hoje concedeu uma entrevista para falar sobre SAF, justamente no momento que a gente está em meio a muita discussão sobre isso. E olha só o que o Pedrinho respondeu sobre o clube ter o controle da SAF ou ceder o controle para um investidor. Vender a SAF é ser majoritário na operação ou vai depender de negociação? O investidor vai ser majoritário. Até porque é difícil achar, e não é a minha intenção, né? Mas ninguém vai botar dinheiro para outro mandar e nem é a minha intenção. Foi bom até tu falar que eu tinha esquecido. Um ponto, para ficar claro, em nenhum momento, em cláusulas contratuais com um possível investidor, vai ter qualquer tipo de exigência que eu participe do futebol. Zero. Essa chance é zero. Não vai ter nenhum empecilho relacionado ao futebol. Nenhum. Todas as cláusulas ali vão ser de proteção à instituição. Agora, eu voltando para o associativo, numa possível venda, e um possível investidor queira que eu participe, eu vou usar a mesma frase que eu usei quando tinha 777. Não sei se vocês lembram. Eu estou aqui para contribuir e colaborar. Se precisar da minha ajuda, assim que vai ser. Mas eu não quero nada do futebol. Nada. Vender a SAF. Então, essa foi a posição do Pedrinho quando ele foi perguntado sobre vender o controle ou ficar com o controle da SAF. E aproveitou para falar sobre a participação ou não no futebol, que é justamente o que a gente está discutindo aqui agora, nesse momento em que se debate uma provável SAF no Fluminense. Para surpresa de absolutamente ninguém, falei disso aqui recentemente, né? Que é quase uma utopia imaginar que alguém vai, dentro de um modelo que seja razoável, benéfico para o clube, colocar muito dinheiro para outra pessoa administrar. No caso do Fluminense, o Mário Bittencourt, associativo, administrar essa empresa. Isso é muito improvável. Pode acontecer, pode. Aí não aparece, mas um pouco antes o Pedrinho fala sobre isso e fala que é maluquice. Isso é maluquice. Então ele não tem nenhuma pretensão nesse sentido. E dizer que não vai colocar nenhuma exigência nessas negociações para que ele participe do futebol. E é outro tema que a gente está debatendo. O Mário Bittencourt vai conduzir essas negociações. Ele vai comandar o futebol, ele vai ser o CEO da SAF, consequentemente, comandar o futebol. Uma coisa que eu queria acrescentar em relação ao que eu falei recentemente é que, primeiro, ele sendo CEO, ele pode ser demitido, né? Mas ele pode ser demitido se essa SAF tiver como a parte majoritária das ações, ou tiver a parte majoritária das ações sob controle da empresa do investidor. Porque se o Fluminense, dentro desse modelo que o clube queria fazer, que o Mário quer fazer, e vende uma parte para o investidor e fica com a maior parte, o Fluminense continua tendo controle. Então, o Mário poderia se tornar CEO. Estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? São cenários. O Mário poderia se tornar CEO e o investidor não teria poder para demiti-lo, por exemplo, porque ele tem a maior parte das ações. Enfim, são cenários que estão sendo trabalhados. Ele diz que não vai ser, o Pedrinho, no caso, diz que não vai colocar exigências, mas se for convidado, pode participar. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter
à medida que esse processo for avançando, transparência sobre o que vai acontecer, porque você pode não exigir, mas você pode, não sei, conduzir a coisa de tal forma que o investidor fale, ou que condicione o investidor a permanência desse ou daquele personagem do associativo no comando dessa empresa. Né? A gente tem que, porque são pessoas que estão representando seus clubes, são presidentes, mas que acabam, dependendo de como as coisas acontecerem, nessas relações, em alguns momentos, há conflitos de interesse. Então, tudo tem que ser muito bem explicado, detalhado. Outra coisa que faltou acrescentar o que eu falei antes. A gente está vendo o que está acontecendo com o Vasco aí. O Vasco está numa situação extremamente complicada. Vai para o mercado, novamente, no desespero de encontrar um investidor. E quando você está no desespero, você faz o quê? Na maioria das vezes, negócios ruins. Não é o caso do Fluminense. O Fluminense não está nesse desespero. Isso é bom. Porém, não garante. Ainda assim, a SAF não é garantia de sucesso. A gente tem que ter muita responsabilidade quando for falar disso, sempre. SAF não é sinônimo de sucesso. Tem muita SAF no mundo inteiro que é ruim. Citei o exemplo ontem no jornada do Manchester United, que foi vendido para a família Glazer. E o Manchester ganhou mais o que depois? Nada. Eles odiaram a venda, e tem vários e vários outros clubes. Se a gente for pegar uma lista do futebol mundial, tem vários e vários clubes que se tornaram empresas, se tornaram SAF, e hoje vivem a situação extremamente complicada. O Sevilha é outro na Espanha, é uma briga interna gigantesca. Então não há sinônimo de vitória, não há sinônimo de títulos, não há sinônimo de grandes jogadores necessariamente apenas vinculando ou apenas passando, se transformando em SAF. O negócio tem que ser muito bem feito, e tem que ser bem feito para que os interesses do clube sejam defendidos. Essa SAF ela vai vir com o intuito apenas de ter lucro, porque toda empresa quer ter lucro, isso é óbvio. O cara vai colocando dinheiro, quer ter retorno. Mas vai visar apenas o lucro, ou vai querer ver o Fluminense campeão? Ou vai associar os títulos aos lucros que virão? Vão ter pressa, desesperadamente, para obter esses lucros, ou vão ter paciência para sanar as dívidas e aos poucos ir recuperando esse investimento? É muito complexo esse tema, é uma coisa que se você faz, não tem mais volta. Vendeu, se tornou SAF, não tem mais volta. Então há de se ter muito cuidado ao fazer e como se fazer. É um debate que a gente vai ter que aprofundar sempre que possível, para que quando chegar o momento, a gente tenha todos os elementos, a gente tenha base, a gente tenha referências que possam nos fazer entender melhor o que vai acontecer, sempre para o bem do Fluminense. Fechou, pessoal? Um abraço. A gente volta com mais notícias assim que possível. Esquece, não deixa o like aí que não pedi, seu comentário, se inscreve no canal também. Muito importante a ajuda de vocês, sempre colaborando, chegando junto aqui, interagindo, compartilhando os conteúdos do canal. Agradeço muito de coração a vocês que estão sempre junto comigo. Um abraço.